Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Todos nós enfrentamos momentos de dificuldade nas nossas vidas. O dia da angústia, mencionado nesse provérbio, provavelmente chegará nas nossas vidas. Ou talvez já chegou e continuará se repetindo em ocasiões futuras. A grande questão está em como nós lidamos com essas dificuldades. O ponto do provérbio é que uma atitude frouxa, vacilante ou excessivamente desanimada nessa vida vai minar as nossas forças para lidar com as provações. Certamente você não terá sucesso. Diante disso, como nós devemos lidar com essas tribulações então? Como não nos mostrarmos fracos nesse dia da angústia? Eu quero meditar em 3 aspectos importantes dentro desse assunto que nos fornecem boas lições. A primeira coisa, que a Bíblia nos exorta firmemente sobre a necessidade de perseverarmos, pois há um risco de cairmos em meio às dificuldades. Uma das parábolas mais famosas de Jesus é a parábola do semeador. Nessa parábola, ele fala de 4 solos que representam 4 tipos de corações, por assim dizer. 4 atitudes, respostas em relação à palavra de Deus. Um desses solos é um solo rochoso. A semente que representa a palavra de Deus nessa parábola é lançada nesse solo, chega a penetrá-lo e uma planta começa a crescer. Mas lembre-se, é um solo rochoso. Há uma camada de rochas logo abaixo e por causa disso, as raízes não se aprofundam e quando o sol surge, a planta morre e seca. Jesus explica o significado dessa figura em Marcos capítulo 4, versículos 16 e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Há um risco de sermos esse solo rochoso, de ouvirmos a mensagem do Evangelho talvez com bom ânimo, de termos uma empolgação inicial, mas quando surgem as dificuldades, o resultado é desistência. E de fato as dificuldades virão. A luta contra o pecado, talvez a rejeição do mundo e de outras pessoas do mundo, talvez sacrifícios para fazer a vontade de Deus. Quando essas dificuldades vierem, se tivermos raízes rasas, vamos esmorecer. Não seja como o solo rochoso. E em sequência a isso, pense na segunda lição. Como precisamos nos firmar na rocha verdadeira, Cristo Jesus. Vários textos da Bíblia falam de Deus como sendo a nossa rocha. E um dos mais marcantes, em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, Jesus diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Na sequência, Jesus também falou do contrário, de alguém que construiu a casa na areia, e assim não estava pronto para lidar com as tempestades. A pergunta para nós: onde temos construído nossa casa? As palavras de Jesus aqui enfatizam a fundação, o alicerce da casa. Olhando apenas a parte exterior,
você iria perceber duas casas idênticas. E de fato, nós podemos viver uma vida inteira nos apresentando como servos do Senhor. Mas Deus sabe como nossa vida está de fato sendo construída. E o momento que vem para expor as diferenças é a tempestade. Pode ser fácil parecer fiel ao Senhor durante tempos bons, em meio à saúde, prosperidade, mas e quando tudo dá errado? E quando tudo desmorona? É aí que o fundamento é demonstrado. Se nós não conseguimos entender as intenções de Deus com essa dificuldade que eu estou passando, será que permanecerei firme? Lembre-se de Jó, como ele no dia da angústia buscou adorar ao Senhor e permaneceu fiel. Vamos construir nossa vida sobre a rocha eterna. E diante disso, a terceira lição: dependa do Senhor, não da sua própria força. A fraqueza, mencionada no provérbio inicial, pode ser interpretada como uma advertência contra confiar apenas em nossa própria força. Mas será confiando em Deus, buscando sua orientação, priorizando sua vontade na nossa vida e descansando em seu poder, que encontraremos a força necessária para enfrentar as dificuldades e continuar honrando o seu santo nome. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.